Olá, hoje eu vou apresentar o Filartrópoda, já de Silva Santos, Biologia, Licenciatura, Zoologia 1, Alan Santos, primeiro período. Vamos ver esses bichinhos. Como caracterizar a identificação de cada artrópode, desses artrópodes? Bom, artos vem de articulações. Significa que o animal apresenta articulações por todo o corpo e pódo vem de pés. A maioria dos animais, esses grupos irão apresentar patas articuladas, como a aranha, a lacraia e o besouro. Várias divisões do corpo apresentam essas articulações e outros anexos, como as antenas dos besouros, que ajudam tanto para o alimento quanto para reconhecer outros besouros. Esqueleto dos artrópodes. Esses animais são celomados, triblásticos e simetria bilateral. Eles têm uma segmentação do corpo chamada metameria. Esses segmentos do corpo eles diferenciam como a cabeça, tórax, etc. Um maravilhoso exemplo é esse besouro bonito. O abdômen, tórax e a cabeça. Todos os artrópodes possuem exoesqueleto. É uma carapaça formada por quitina, que dá proteção, sustentação e auxilia na mobilidade desses animais, evitando a desidratação. Isso aqui é um exoesqueleto de um grilo antigo que está saindo para poder crescer. Vou explicar mais para frente. A presença do exoesqueleto permitiu que esses animais dominassem o planeta todo, pois é muito difícil você encontrar artrópodes como borboleta, barata, aranha, escorpiões. Escorpiões têm aparecido em alguns lugares por causa de um desequilíbrio. Moscas encontra-se em todos os lugares. Centopeia também, por conta de acidentes domésticos. Agora, libélula. Libélula é difícil encontrar, dependendo da região. Antes eu via muita libélula, mas tem uma planta chamada Clotalária que ela é repelente natural dos Aedes, atrai insetos e serve de alimento para as libélulas. E essas libélulas, elas se alimentam da larva dos mosquitos. E tem uma coisa interessante que eu vi um estudo que mostra que a libélula, quando adulta, ela se alimenta do próprio mosquito. E também essa crotalária, ela é usada para a fertilização dos solos. Porém, como nem tudo são flores, nessa pandemia explodiu a venda dessa planta. Isso causa um desequilíbrio, porque a libélula ela se alimenta conforme a necessidade dela. Porque o mosquito ele vive menos que a libélula. Imagine se não tivesse mosquito. A libélula, como ela iria se alimentar? Ia ter um outro problema. E também, essa planta é tóxica. Nada é perfeito, né? Mas vamos seguindo. Como tem uma estrutura externa no corpo do animal, acarreta alguns problemas em relação ao crescimento, gerando uma desvantagem. Uma desvantagem que a natureza sabe burlar. A natureza é maravilhosa porque existe um mecanismo que burla isso, que é chamado de muda ou equidise, onde o animal troca o esqueleto velho, fabricando um outro maior. Isso pode ocorrer várias vezes ao longo da vida do animal. Aqui é do esqueleto, o animal trocando e ele vai crescer. Isso acontece durante muito tempo, durante a vida dele. Reprodução dos artrópodes. A maioria dos artrópodes, o sexo, eles são separados. A fecundação é interna e o macho lança os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Esse desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Direto, os filhotes eles nascem semelhantes aos pais, como é o caso de muitos aracnídeos, e portanto esses animais não passam por metamorfose. E o ovo, a ninfa, igualzinho vira adulto e fica igual. Beleza.
Agora, o desenvolvimento indireto. Isso ocorre na maioria dos insetos. O animal ele sai do ovo, passa por uma metamorfose antes de atingir a vida adulta. Pode ser incompleta ou completa. Completa, o animal passa pela fase de larva, pupa e adulto. Isso ocorre nas borboletas e moscas. Agora, na fase incompleta, não a fase de larva ou a de pupa. É o exemplo que ocorre nos gafanhotos e outros insetos também. As baratas também. A importância dos artrópodes. Eles são responsáveis tanto para prejuízo quanto benefício. Na produção da seda. O bicho da seda é uma larva de mariposa que apresenta glândulas salivares modificadas que produzem um casulo de seda no qual põe seus ovos. Essa seda é utilizada na indústria têxtil e é de grande importância. Produção do mel. Isso é bom. A abelha As abelhas são insetos responsáveis pela produção desse alimento de fato maravilhoso e nutritivo. Além desse mel, esse inseto também produz um própolis, considerado um poderoso antibiótico. Exemplo, tá com dor de garganta? Toma mel, mas tem que ser aquele mel puro, aquele mel que você sabe que veio diretamente da abelha. E outra coisa, decomposição da matéria orgânica. Algumas larvas e insetos, minhocas, se alimentam da matéria orgânica em decomposição, como cadáveres e restos de alimentos, que são a compostagem, que são as minhocas californianas que se alimentam do alimento in natura, que transforma essa matéria orgânica rica em nutrientes. Isso contribui para o meio ambiente, pois faz a reciclagem dos nutrientes necessários para o metabolismo de todo ser vivo. E mais importante ainda é a polinização das plantas, que tem essas abelhas, elas têm um importante papel para a transferência de pólen para uma planta e outra, permitindo a fertilização, fazendo flores, plantas, vegetais e frutas. Agora, próximo. Malefícios dos invertebrados. Malefício entre aspas, né? Mas vamos seguindo. Pragas de agricultura. Na minha concepção, praga não existe. Mas vamos seguindo. Muitos agricultores utilizam inseticidas para se livrarem dos insetos. Se livrarem, enfim. E isso é ruim para o meio ambiente, causa poluição do solo e da água, risco à vida humana e do próprio agricultor. Os animais também sofrem com isso. Mas existe a solução, que é chamada de controle biológico. O controle biológico, ele respeita a terra. Um maravilhoso exemplo a joaninha, ela controla os pulgões. Era um maravilhoso inseticida, um controle natural. Um controle natural que vem da floresta. Não precisa de inseticida nem nada. Pragas de agricultura. Novamente, não existe praga. As moscas Berne. Essa aqui é mais complicada. A mosca Berne é um inseto que põe seus ovos na camada superficial na pele dos animais ou aves, causando feridas que deixam fracos, podem até ocasionar a morte. Transmissores de doenças. Muitas doenças como a dengue, malária e febre amarela, elefantíasis são transmitidas por mosquitos. Piolho e pulga de cobra e vapeus também transmitem doenças aos seres humanos e animais domésticos. Maravilhoso exemplo, infelizmente, foi o que aconteceu em Brumadinho, Mariana. Aquilo causou um desequilíbrio maravilhoso e com certeza
amarela, dengue e alguns tipos de doenças surgindo lá por causa dessa tragédia que infelizmente aconteceu. E perda de alimento. As moscas de fruta ela põem ovos em vários tipos de frutas para que as larvas elas se alimentem da polpa. Se alimente da polpa daquele fruto. Com isso, acaba inutilizando o alimento e seu consumo por outros animais e pelos seres humanos. Agora, vamos falar um pouco da curiosidade desses artrópodes. Bom, formiga. Interessante, porque elas são fortes. Elas têm capacidade de transportar de 10 a 50 vezes o seu peso corporal. A quantidade de uma formiga que pode transportar depende da sua espécie. Tipo, uma espécie asiática de formiga ela pode levantar até 100 vezes a sua massa corporal. Cigarra. Interessante cigarra. As cigarras cantam? Bom, o canto ocorre quando se inicia as primeiras chuvas após a estação da seca, pois o solo fica úmido e menos compacto, facilitando a cigarra a saírem das raízes e passarem a se alimentar da seiva do tronco das árvores. Tá, mas e o canto? Bom, o canto. O macho, quando ele canta, quando ele canta, ele inicia a estação chuvosa. Tanto primavera, verão, inverno, ele canta para atrair as fêmeas. Por isso que quando vem a chuva, quem nunca falou isso? Eita, o, o barulho do besouro vai vir chuva. Tá aí, esse bichinho querendo atrair o besouro, a fêmea. Interessante, né? E agora, os insetos, eles dormem? Bom, eles não possuem um sono parecido como nós, porque algumas substâncias neuroquímicas relacionadas ao sono não existem neles, mas existem em nós. Porque um estudo feito com a Drosophila melanogaster mostrou que as moscas elas ficam paradas durante 5 minutos. E isso seria o sono delas. E por fim as borboletas. O pó das asas elas causam alergias? Bom, esse pó em algumas espécies, além das escamas, são formas de espinhos que se prendem entre os dedos quando tocam nas asas delas. Quando é levado aos olhos, causam qualquer sensação como um corpo estranho, causando irritação. Normal, do cega, só causa uma irritação. Então, é isso.